Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Na data de ontem o presidente Jair Bolsonaro se manifestou em relação à prisão do Queiroz. Ele cumpriu a agenda dele, cumpriu parcialmente. Na verdade mudou completamente a agenda dele por conta da prisão do Queiroz. Claro, a imprensa ficou em cima, ele sempre fala com os apoiadores dele no final do dia, e hoje, na data de ontem, ele não falou. Enfim, e vários outros compromissos previstos na agenda dele, ele acabou não cumprindo e ficou em reunião o dia inteiro. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi o dia dele e também sobre o que ele falou em relação à prisão do Queiroz. E no final eu vou dar minha opinião em relação a isso, olha aí. A prisão de Fabrício Queiroz teve impacto na rotina do presidente Jair Bolsonaro. Ele passou o dia em reunião com ministros e parlamentares e só comentou publicamente o assunto no início da noite. Bolsonaro disse que não está envolvido no caso. Hoje, Bolsonaro saiu do Alvorada bem cedo e, ao contrário do que faz diariamente, não quis conversar com apoiadores. A prisão de Queiroz atropelou a agenda. O presidente convocou ministros da área jurídica, André Mendonça, da Justiça, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, e o advogado-geral da União, José Levi do Amaral, além dos ministros militares, da Defesa, Fernando Azevedo, do GSI, Augusto Heleno, da Casa Civil, Braga Neto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, todos chamados às pressas. 2 horas de muita tensão. Fontes disseram que Bolsonaro insistiu com seus ministros que não tem nada que o comprometa. O presidente falou várias vezes por telefone com os filhos, discutindo estratégias de defesa. De manhã, Bolsonaro ainda cumpriu a agenda prevista oficialmente, como a entrega de credenciais diplomáticas em cerimônia fechada. Mas a necessidade de garantir apoio político foi determinante e veio logo depois. Líderes do Centrão foram chamados para almoço com Bolsonaro e durante todo o dia, muitos parlamentares estiveram no Palácio para tratativas sobre cargos no governo. Eles saíram sem falar. O presidente Jair Bolsonaro só se manifestou publicamente no início da noite, numa transmissão em rede social. Bolsonaro disse que não é advogado de Queiroz, criticou a maneira como a prisão foi feita e defendeu Queiroz. Primeiro aqui a questão da operação de hoje sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa, né? Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Mas que a justiça, eu digo, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. E tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, eu acredito, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. No meio político, a repercussão da prisão de Fabrício Queiroz foi imediata. Apoiadores do governo se manifestaram em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Estamos muito tranquilos, e falo aqui como vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, porque, primeiro, o presidente Bolsonaro não tem qualquer relação com os casos objeto da investigação feita pelo Ministério Público, não há qualquer prova, inclusive, de delito que tenha sido cometido pelo senador Flávio Bolsonaro, e buscamos e esperamos que o sistema de justiça do Rio de Janeiro haja de forma imparcial, sem permitir que questões político ou eleitorais ou ideológicas permeiem essa investigação. Esta prisão de Queiroz nesse momento é mais uma tentativa para denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. É muito simples.
Tem mais de um mês esse pedido de prisão. Prenderam justamente hoje, nesse momento conturbado em que vivemos. Qualquer investigador amador iria investigar inicialmente a casa de advogado, de amigos, qualquer domicílio que tenha afinidade com Queiroz. Por que só hoje? Por que só hoje? E outro detalhe importante também. Caso se comprove culpa de Flávio, que eu não acredito, caso ele tenha culpa, o próprio presidente Bolsonaro vai dizer se tem erro, vai pagar. Mas eu não acredito nessa culpa. Por enquanto, nenhuma prova cabal. Queremos justiça, menos fake news e tumulto no Brasil. Parlamentares de oposição disseram que a prisão de Queiroz pode esclarecer as suspeitas sobre o senador Flávio Bolsonaro. Esperamos que essa prisão signifique o desbaratamento e investigação de vários crimes de corrupção que pairam sobre a família Bolsonaro. Seja a rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, seja as relações financeiras com as milícias, que são verdadeiras organizações criminosas, ou os indícios de lavagem de dinheiro que pairam sobre a família Bolsonaro. Na verdade, tudo o que eles prometeram fazer na campanha eleitoral, que era acabar com a corrupção, o Brasil está vendo que era uma grande mentira e que a família tem muito a falar nessa investigação. Nós esperamos que a verdade venha à tona. É uma notícia muito forte que envolve diretamente a família do presidente da República. E era o próprio advogado do presidente e do seu filho, senador da República, que escondia um foragido da polícia. Se Queiroz não tivesse tantos segredos, será que ele estaria escondido há tanto tempo? A pergunta é, que segredos Queiroz esconde? E quem pediu para o advogado da família Bolsonaro esconder o Queiroz? Bom, galera, essa prisão, na minha opinião, discordando um pouco do presidente, claro, ela foi escandalosa, tal, a mídia inteira ficou sabendo, claro, porque tem a ver, por que essa foi nessa proporção enorme? Foi nessa proporção por conta de que o Queiroz está associado com o filho dele, Flávio Bolsonaro, e está associado com a família dele. Obviamente que se fosse qualquer outro Zé Ruela aí, se fosse preso pela Polícia Federal, não ia ter essa repercussão toda, mas como ele tem um monte de fotos dele com a família e tudo mais, claro que ia ter uma repercussão grande, né? Ele poderia até não estar foragido, nem da justiça, nem nada, mas é meio estranho ele estar já na casa do advogado. Isso eu achei meio estranho. Porque se ele estava na casa do advogado, por que ele não estava na casa dele? Por que ele não estava num hotel? Sei lá, se ele estava fazendo tratamento do câncer ali do lado. Confesso que eu achei meio estranho não é nem essa conversa, mas eu achei meio estranho o fato dele estar na casa do advogado. Parecia que estava somente esperando a prisão. A mulher dele também agora é dada como foragida, porque ela também seria presa, e estão atrás da filha dele também. O juiz que determinou a prisão dele disse que tem a ver a prisão dele por conta de alguns acordos com milicianos e também saques envolvendo no total de 3 milhões de reais. Então esses parece que foram os motivos da prisão dele, e aí querem descobrir o porquê. Mas é assim, a justiça, eu não posso julgar ninguém, quem vai fazer o seu trabalho é a justiça, certo? Se tiver coisa errada, tem que pagar, por mais que pode ser qualquer pessoa, galera. Estou falando de qualquer político, pode ser qualquer político. Se tem alguma coisa errada, tem que pagar e acabou. Não tem essa. Tem que pagar e acabou. Porque é assim que funciona. Mas, por exemplo, as pessoas falam assim, fulano, tal presidente roubou pouco, mas foi um bom presidente. Roubou pouco, mas roubou, entendeu? É dinheiro público, era dinheiro nosso. Roubou. Se roubou, é permitido roubar? Então você sai na rua e começa a roubar. E começa a roubar carro, casa. Se você tá achando que... Se você acha que roubou pouco, mas tudo bem, então faz isso. Sai na rua e faz isso também. Se você acha que a lei se você acha que tudo está maior que a lei, então faça isso. E na minha opinião, se fez coisa errada, tem que pagar e acabou. Acabou. Tem que pagar. Justiça é justiça, pode ser quem for. Entendeu?
tá errado e não tem essa, não tem meio termo. É 8 ou 80, ou é honesto ou é desonesto, ou faz coisa certa ou faz coisa errada, ou é corrupto ou não é. E não adianta nada defender o esquema, falar de corrupção, não sei o que e tal, e ir lá e praticar, entendeu? Tá errado. Ah, mas vamos supor, tô falando agora no caso do Flávio Bolsonaro. Ah, mas o Lula roubou tanto, não sei o que. Velho, roubou do mesmo jeito e foi preso. Então tem que acontecer a mesma coisa, se tiver alguma coisa errada. É o que eu acho. Então, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. O Jornal Nacional, eu acho que, por exemplo, poderia ter colocado mais partes da explicação do Bolsonaro, mas colocou a parte só do Queiroz lá no final. E também, dessa vez, é engraçado até o Jornal Nacional, por quê? Porque em algumas matérias, eu ando assistindo algumas matérias do Jornal Nacional, e eu tô vendo, por exemplo, quando vai criticar o governo, quando vai criticar principalmente o presidente, eles colocam pessoas para comentarem, por exemplo, deputados para comentar, sempre da oposição. E engraçado que dessa vez eles colocaram colocaram tanto a favor do governo como da oposição também. Isso eu achei... Era o que deveria ser feito em todas as outras matérias, entendeu? Não devia ter acontecido somente hoje, devia ter acontecido em todas as outras matérias. E claro, colocou uma explicação lá do deputado do Rio Grande do Sul, ele falou uma coisa muito confusa e enquanto outros deputados da oposição falou uma coisa muito bem clara, falando de rachadinha, não sei o que e tudo mais. Mas enfim, basicamente foi isso, galera. É isso que eu tenho para falar. Se tiver alguma coisa errada, tem que pagar e não tem essa. Ou é 8 ou é 80. Ou é certo ou é errado, ou é honesto ou é desonesto. Pode ser quem for. Eu posso ter votado em quem for. Certo é o certo e errado é errado. Mas foi isso. Espero que tenham gostado. Meu falou, tamo junto, é nóis. Abraço.